Olá, muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista de hoje, desta sexta-feira, 7 de julho de 2017. Como sempre fazemos, procuramos trazer para cá profissionais que tenham algo a acrescentar. E hoje, já há algum tempo, eu estava tentando localizá-lo para fazer essa entrevista. Sei que ele é muito requisitado e hoje, felizmente, deu muito certo. Nós estamos recebendo, conforme divulgamos já, exaustivamente no Facebook, e é recordista de Facebook, o que o cara tem de amigo, de gente que gosta do trabalho dele, eu fico muito feliz pela indicação. Parabéns, Cassone, é demais, você pegou o cara certo. Doutor Henrique Furquim Paiva, que bom tê-lo aqui com a gente. Cassone, que alegria. Que bom. Hoje é um dia marcante na minha vida, viu? Porque a minha vontade foi sempre estar aqui junto com você, né? Eu já tive muito contato anterior, né, na época que você dava aulas, né, aqui em Ribeirão Preto. Eu sempre fui um fã seu, desde pequeno. Poxa vida, que bom. Desde pequeno. E hoje eu estou com essa alegria aqui de estar aqui presente no seu programa. Eu mais ainda. Obrigado, viu, Cassone? Isso. Hoje eu não vou esquecer, nós estamos também pelo Facebook, viu? Eu sempre esqueço, lá na metade do programa eu falo pelo Facebook. Mas aparece aí, já o Bruno. O Bruno hoje aqui ele sofreu um pouquinho para aceitar o som aqui. O moço canta e toca também, doutor Henrique. É um advogado especializado na área empresarial que dá umas palestras e recurso musical, rapaz, coisa boa. Então, facebook.com/TV mais Ribeirão, né, com tio. Se tiver problema, Ribeirão Preto. Perfeito? Perfeito. Eu vou apresentar seu currículo, que é grande, mas um resuminho que você me mandou, que está aqui, né? Henrique Furquim Paiva, advogado especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, que é uma grande escola, perfeito? Você fez Direito, não foi lá, né? Aqui não, na época, foi em aqui. Ribeirão Preto, com muito orgulho. Mas muita gente vai fazer mestrado, pós lá na PUC de São Paulo. Muito. Porque a área de Direito lá é muito boa. É ótimo, é ótimo. Ela tem superado, em alguns casos, ela tem superado até a USP. Muito valor. Na área de semiótica, semiologia, literatura, filosofia, tem Pondé lá dando aula, né? É uma turma boa beça. É uma escola magnífica. Eu tive uma oportunidade ali, assim, muito importante, assim, para acrescentar no meu currículo. E muita gente que está fazendo carreira brilhante na sua área de direito, magistrados, promotores, Ministério Público, todos com pós-graduação lá pela PUC. Justamente. O que qualifica bastante a instituição, né, doutor? É importante, né? Deixa eu falar aqui mais um pouquinho. Ele tem MBA em Direito da Empresa e da Economia pela FGV. Ele acabou se especializando em Direito Empresarial, né? Isso, era a minha paixão, né? Né? Direito Civil e Empresarial. Coisa boa. Membro do Comitê Ribeirão 2030, eles vão ficar sabendo o que é isso. Está aparecendo aí um transparenciômetro, um grupo de empresários, mais o doutor Henrique, um Comitê 2030, né? Querendo fazer uma transparência para valer mesmo, não é como dizia o Cícero Gomes, não, é transparência, aí procurava lá, ninguém conseguia achar nada, agora... Só os caderninhos, né? Não é? Agora é para valer mesmo, vai ser para valer. Vamos falar sobre isso depois, do CIESP, né? Isso. Que é uma coisa regional de Ribeirão, né? Isso. O doutor Henrique é membro da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação da Associação Comercial de Ribeirão Preto, ACI, é sócio coordenador da área de Direito Empresarial de um dos mais badalados escritórios de advocacia do Brasil, de Ribeirão Preto, da região, que é o Escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia. Você é sócio coordenador lá. Isso. Ali foi minha escola, né, Cassone? Foi quando eu, desde o primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio no escritório e de lá para cá, né, formei-me advogado, fui convidado para participar do quadro de advogados do escritório e posteriormente convidado a ser sócio. O Brasil só convoca gente boa, gente competente. Ele foi o grande professor nosso. Ele tem um time lá impressionante. Obrigado, Cassone. Quantas áreas de especialização já oferece o escritório dele? Justamente. A gente tem uma filosofia, né, que o advogado dificilmente ele consegue ser um bom generalista, né? Ele tem que conhecer as áreas de maneira específica. Então, a tendência do escritório foi essa. Os advogados começaram a se especializar em determinadas áreas, se aprofundar, né? Mas daí tiveram que abdicar de atuar em outras áreas. Sim. Então, houve uma especialização muito grande e as áreas cresceram internamente. Mas a área que você optou por é das mais complexas. Catas, né, que ainda são utilizadas, né, mais utilizadas, a letra de câmbio é um pouco ainda, mas
só se tinha, as previsões que tinha na lei era do uso físico desses títulos, né? Você não tinha, o mercado já não acompanhava essa constituição física do título. Ele já estava trabalhando com o título virtual, né? Com os boletos, né? Os famosos boletos. Você não via mais circular duplicata pracete, né? Famosa duplicata. Então, houve a necessidade realmente de modernização do direito e decidiram unificar o direito civil com o direito comercial. E daí eles fizeram a teoria, eles trouxeram uma teoria antiga, né? Do direito alienígena, que a gente diz, né? Que é o direito internacional. É a teoria da empresa, que é você não precisa reconhecer mais uma empresa apenas pelo intuito de lucro, mas pela forma com que ela se constitui. A organização, a estrutura dela. A estrutura dela. Então, quer dizer, o intuito de lucro antigamente era o elemento fundamental para você identificar se a empresa tinha atividade comercial ou não, né? A lei passou a ser mais inteligente, ela passou a enxergar a empresa pela forma com que ela se constitui. Se ela tem uma atividade organizada, essa atividade... ela tem vários setores específicos, né? E nesses setores especializados, né? Ela é coordenada para a realização de uma atividade em comum, né? Eu tenho uma estrutura grande e essa estrutura... É reconhecida como empresa. É reconhecida como empresa. Então, o empresário não necessariamente... E esse é seu papel, né? Harmonizar isso, organizar tudo isso também, né? Orientar nesse sentido, né? Justamente. Um advogado especialista como você trabalha nesse sentido também. Isso. Mas tem muita coisa que você faz além disso aí, né? Bom, a grande pergunta agora que se coloca é a seguinte: essa crise política, nojentamente política, essa crise econômica que se abateu sobre o Brasil. Tem gente que diz que não tem crise no Brasil, mas inflação. Então, inflação abrir a janela, né, Cassio? Acho gozado, porque você vai à feira, as coisas subiram, mas tudo bem que houve uma deflaçãozinha aí, vamos ver o que vai dar. Mas isso provavelmente as empresas foram as grandes prejudicadas, né? Porque me lembra muito aquela bagunça do tempo do Sarney, aquela turma anterior lá, que tinha, né, o fato valia para o fim de semana, né? A lei valia para o fim de semana, até o último sábado ou último domingo, porque as transformações eram muito rápidas. Então pegou esse pessoal. E aí a demanda por especialistas como você cresceu a partir dessa crise? Cresceu bastante e o setor de crise está muito movimentado. E o que as empresas falam para você? Hoje eu estou vendo elas estão reduzindo os quadros de funcionários, né? Olha isso só, a gente está percebendo. Elas estão deixando de realizar investimentos que estavam previstos, elas estão fechando filiais. As consequências, né, da crise. Então, basicamente, em síntese, eles estão resumindo a atividade para ter um custo menor e poder operar e crescer novamente no futuro se essa crise acabar acabar de vez, né? Que está difícil, né? Porque a crise política não deixa ela acabar, né? E hoje, até a gente teve a notícia né, de que a inflação nos últimos 12 meses está na faixa de 3%, só que você não sabe se essa queda da inflação se deve realmente por uma atividade eficiente do governo, né, no combate à inflação, ou se isso é retração. Eu imagino que seja uma retração de mercado. Provavelmente. Eu não conheço, não sei como agir dentro dessa matemática do governo. Porque conta de luz todo mês sobe mais, se gasta menos e paga mais, inventaram umas bandeiras aí, menos a do Brasil, né? Água, TNTT, sempre subindo. As taxas públicas são onerosas. Isso também não influencia na inflação. Aí pega lá um alimento, o chuchu caiu lá. É tudo meio manipulado, né? Eu tenho muito medo dessas estatísticas, né? Essas coisas que o governo faz. Eu estava no mercado, numa situação que causa perplexidade simples, mas causa perplexidade. Você está vendo os tipos de feijão, né? Então você vê um saco de feijão, R$4, o outro 5, e de repente você vai para o feijão bolinha, que é aquele feijão, né, um pouco mais sofisticado, 14, né? O que justifica esse distanciamento de preço, né, entre um e outro? Então existe muita especulação no mercado, muito. Né? Talvez até uma manipulação, né, para que esses preços, para que tenha realmente um aumento de preço aí forçado. Mas eu não acredito ainda no aquecimento do mercado. A gente não chegou no ponto ideal ainda do mercado tá aliviado da crise. Não, pelo contrário, os empresários estão muito angustiados ainda. E você pega essa área de construção civil, que é a que movimenta, a parte de agropecuária e construção civil que mais empregam, que segura a nossa balança, né?
O pessoal nunca está conseguindo vender nada. O que Não. toca de telefone oferecendo apartamento, tem 1.000, não sei quantos abortados em função dessa crise. Pensou o prejuízo desse E negócio? o interessante é que o preço não cai, né? Não cai. O preço do imóvel não Não cai. vende, lá ao contrário, né? É. Arruma um jeitinho para vender mais caro. Continua aquela tal bolha, né, que diziam existir aqui em Ribeirão Preto, ela continua cheia, né? Não Essa estourou. macunaímica malandragem é do perfil do empresário brasileiro? Alguns, pelo menos. Sempre levar vantagem na crise, fora da crise, sem crise e com crise. Tem cara aí que fatura do mesmo jeito. Eu acho que faz parte da cultura do brasileiro Cultura, pouco, que viu? eu Porque outro dia eu ouvi o Janot, né, de uma maneira assim, até com a cara deslavada, dizendo que, olha, nós temos 3 anos de Lava Jato e continua acontecendo casos de corrupção. Poxa, mas a corrupção é histórica, né? Você não vai resolver em 3 anos, né, o problema. Não acaba no fim de semana. E o problema do nosso país não é só a corrupção, mas essa mania de querer tirar vantagem das situações, né? Então eu acredito ainda que o empresário, talvez para se defender, talvez porque também não tenha ética, não sei, né? Não dá para explicar, mas que a conduta está irregular dele, de querer tirar vantagem numa situação como essa, isso daí é fato, né? E veja você, por exemplo, alguns segmentos comerciais, os donos de algumas empresinhas aí, micro e pequenas, eles vão se ajustando à crise e alguns até baixaram o preço, ofereceram algo mais. Estão com um movimento garantido, estão faturando mesmo, com sacrifício, evidentemente. O drama maior está lá em cima, né? Aquele negócio muito grande também, né? Que não reduz, mas carro, por exemplo, está parado, né? A venda de carro. Seminovo só. Esses bens mais caros, né? Eles não tão Onde é que vão difícil de colocar vender. tanto carro? Que a indústria continua mandando ver. E Não está daí exportando. você vê o êxodo pro carro usado, né? O carro novo ele acaba não tendo saída, é um bem de difícil comercialização. Não tenha dúvida. Até porque depende da linha de crédito que ainda está com taxas muito altas. Sim, né? sim. Aí que está. Né? Doutor Henrique, áreas de atuação do direito empresarial. Eu vou elencar algumas aqui, você pode complementar. Por exemplo, né, a recuperação, sempre cai esse negocinho aqui, ó. Recuperação de ativos financeiros nas esferas judicial e extrajudicial, ações, área de atuação Sim. que você tem para atuar. Ações executivas, monitória. O que é monitória? Eu já fui até ver no dicionário. E cobrança. Tá. A cobrança é uma ação mais antiga. Eu tenho um crédito com você, né? Mas não tenho um título forte. Esse termo é diferente, hein? Monitória é da área A jurídica. monitória da área jurídica. Você não se vê isso como... Ele veio do direito alemão, a ação monitória. Olha. A ação monitória é o seguinte, antigamente você tinha Tem alguma só... coisa com monitorar? Alguma coisa? Nada a ver com radical? Nada a ver? Não. A ação monitória, ela veio para... Porque eu tenho alguns tipos de cobrança. Um é a cobrança ordinária, que o meu título é muito fraco, né? Eu não tenho um documento considerado forte, eu não tenho um cheque, eu não tenho uma duplicata, eu não tenho, né, algum título recente para poder cobrar o crédito, né? Mas eu tenho uma prova de que existe um crédito em relação... Pode ser um documento que foi assinado, manuscrito. Vale como documento. E vale como documento. Então eu tinha ação ordinária de cobrança para fazer a cobrança desse crédito, só que a ação ordinária de cobrança ela tem um rito muito exaustivo, né? Ele é demorado, é uma ação que mais demora. Para variar. Justamente. Para receber, para pagar, sai no dia anterior. Justamente. Né? Brasil. Daí eles quiseram criar um meio termo entre a situação do cidadão que tem um título muito fraco para cobrar e o cidadão que tem um título muito forte. Porque se eu entrava cobrando o cheque, eu posso já pegar bens em garantia no início. Aí. Porque é o cheque, porque eu tenho um título forte. A monitória, ela veio beneficiar aquelas pessoas que, apesar de ter um título fraco, apresentam uma prova muito consistente de que o crédito existe. Então, pode ser o fiado da padaria, né? Pode ser algum documento que foi assinado. Olha, eu te bacana devo 10 isso, mil. né? Corrigiu o que tem menos condição. Então, o requisito da ação é você ter prova escrita da existência do crédito e ele tem um rito mais simplificado que a ação de cobrança. Então, veio realmente favorecer o resultado dessas cobranças. Então, eu entro com a ação, a pessoa tem 15 dias para se defender e depois o título ele se converte num título forte a partir do momento que eu ganho a ação. Muito bom.
Positivo, mas o procedimento está vigorando normalmente. Está vigorando normalmente. Que bom saber disso, né? Ações executivas, recuperação judicial e extrajudicial de forma consultiva ou contenciosa. Isso. A recuperação judicial foi um grande avanço, Cassone, porque a concordata é o nome era que muito substitui a engessada. concordata, né? O termo concordata deu lugar à recuperação judicial. A recuperação judicial. Só que a recuperação judicial, ela é muito democrática, assim, o processo dela, né? Eu entro com uma recuperação judicial, sou devedor, quem vai votar se a minha proposta deve ser aceita de pagamento ou não são meus credores, uma assembleia. Então, antigamente não, a concordata era uma coisa imposta ao credor. O credor era obrigado a aceitar aqueles 2 depósitos que eram feitos anuais, né? Quebrado mesmo, né? E ele aguardava... Tá quebrado, está exigindo o quê, cara? Justamente. E na recuperação judicial eu posso chegar e dizer assim, olha, eu quero um desconto de 50%. Olha aí, dá para negociar. Quero pagar em não sei quantos meses. Os credores se reúnem numa assembleia e votam favoráveis ou não. Não sabia disso, não. E tem muita recuperação com desconto e parcelada sendo aprovada. Por isso que tem esse nome, consultiva. O mais bonito da ação de recuperação judicial é que ela não quer preservar o empresário, ela quer preservar a empresa. Né? Por extensão, a função emprego, social, funcionário. justamente. Que daí eu volto naquela outra questão que eu te falei, né? Por que o direito empresarial passou a reconhecer a empresa como uma entidade organizada, uma atividade organizada? Bacana, rapaz. Porque ela tem que cumprir uma função social, gerar emprego, ele tem que ter uma atividade organizada. Aliás, o direito nasceu para isso, né? Nasceu para para justiça e atender. É uma maneira os anseios da inteligente, né? sociedade, É uma maneira inteligente de você enxergar o direito, né? Muito bacana. E bonita, né? Muito bem. A elaboração, assessoria nos planos de recuperação, análise, tudo isso você vai fazer como advogado. Isso, com certeza. Análise e elaboração de contratos, defesa do patrimônio dos sócios. Justamente, porque às vezes os credores querem avançar, né, no patrimônio dos sócios e no direito brasileiro. Livrar o meu, né? Livrar o meu, tá acabando mesmo. A pessoa jurídica ela não responde pelas dívidas, a pessoa física não responde a pessoa física do sócio não responde pelas dívidas da empresa. Olha aí. Isso é regra. Ela só vai responder a partir do momento que eu provo alguma fraude cometida por ela. Daí ela passa a responder. Puxa, a coisa é bem pensada e bem refletida, né? Sucessão empresarial, isso aí também é problema, hein? Às vezes para vocês. Esse é um problema muito recorrente. Qualquer tipo de sucessão, né? A sucessão... Nossa, inventário é outra loucura também, não? É uma loucura. O inventário, às vezes, a gente tem um problema muito sério, que é um processo muito demorado. Muito demorado. Entre um fato novo, mela tudo. Ele é burocrático demais para realizar um ato que é muito simples, que é a divisão dos bens que chegou. Não acaba nunca. Morreu lá o avô, já está morrendo o filho, o neto está a caminho e a coisa não se define. E se tiver conflito, Cassone, isso daí não acaba nunca, né? Não acaba, esquece, não né? acaba nunca. Nossa Senhora. Infelizmente. Registro de marcas e patentes também vocês cuidam. Que é uma atividade muito importante hoje para o empresário. Às vezes a marca vale muito mais do que ele tem de físico na empresa. Né? Tem a dúvida. E finalmente aqui tem mais coisas, mas aqui são os itens mais importantes, penso eu, né? Defesa e assessoria ambiental. Interessante. Isso é fantástico. Hoje a gente está tendo uma evolução muito grande na defesa do meio ambiente, né? Uma conscientização melhor, né, Cassone? Sim. De que você tem que preservar o meio ambiente para ter um futuro melhor. Né? E é por isso que eu disse a você já anteriormente que o advogado empresarial precisa ter o quê? Uma visão bastante ampla e generalista das ciências jurídicas. Justamente. Porque quer ver, né? Vê se você concorda comigo. Se você prestar atenção a diversas áreas do direito, como o civil, o direito civil, trabalhista, tributário, societário, administrativo, econômico, financeiro, ambiental, entre outros. Justamente. Tudo isso está interligado. Eu vou te dizer assim, até para ser justo com os empresários brasileiros, né? O empresário brasileiro é um herói, na minha visão, porque ele tem uma carga tributária complexa, até de entender. Ele tem um custo de 10%, 10% do custo dele é gerado só para aquelas pessoas que vão cumprir as obrigações burocráticas, né, fiscais. Então ele já tem um custo, 10% do custo saída. De saída para manter pessoas para cumprimento de obrigações burocráticas. E essa carga tributária complexa e também pesada, né, que restringe muito os investimentos, né, e hoje o empresário está com uma movimentação de moralização muito grande. Assim, então, hoje o índice de empresários honestos ele é muito maior do que os desonestos. Assim, é uma coisa fantástica. Então, as empresas agora elas estão evoluindo e investindo muito em compliance, que é aquele instrumento que veio da lei de anticorrupção, né,
que exige internamente dos funcionários, dos sócios, dos diretores, dos administradores, uma conduta ética e proba. É isso que é o compliance? Esse é o compliance. Algo novo. Ele cria um código, é algo novo, ele cria um código de ética. É porque você tem a lei anticorrupção que exige isso das empresas, né? Então ela diz o seguinte: olha, se a tua empresa for penalizada por um ato de corrupção, você vai ter que provar que você tem compliance para que eu não responsabilize o todo. Olha aí. Né? Eu posso identificar quem foi o culpado, né? Porque se você tem uma campanha interna de combate à corrupção, você consegue inibir as práticas corruptivas, né? E com isso, você pode até se defender numa demanda judicial perante o Estado para dizer que, olha, esse ato cometido por esse funcionário não foi do nosso consenso, não foi da nossa coordenação. Né? Eu tenho normas internas que inibem esse tipo de conduta. Diante desta brutal complexidade que é a questão empresarial, direito empresarial, forçando um pouco a barra, qual é o grande inimigo do empresário hoje? O Estado. Não ia dizer que é o Estado. É o Estado. É o Estado. Atrapalha, né? É o Estado. Não ajuda. Às vezes, o não pagamento de um determinado imposto, ele decorre da incapacidade mesmo econômica Não dele. dá para pagar. Não dá para pagar. Ele assume um número de funcionários muito grande, ele assume um investimento muito grande e arriscado, tudo nas costas dele, né? E de repente, a contrapartida, nada. Na contrapartida não tem nada. Né? Ele tem que pagar plano de saúde para o funcionário dele. Execuções mil, cobranças mil em cima dele. Ele tem que pagar uma série de benefícios que a Constituição Federal exige que o Estado suprisse isso daí para ele, mas não supre. Né? E ainda assim ele é penalizado a partir do momento que ele não tem condição de pagar um determinado imposto. Daí vem multa de... aquelas multas absurdas. Né? E cumulativas. Né? Cumulativas, e o cidadão praticamente quebra. Eu acho até engraçado quando reclamam do refis, fala, pô, não pode fazer refis, porque o refis ele vem beneficiar quem paga com atraso. Eu assim, não, o refis não vem fazer isso. O refis está corrigindo, primeiro, duas situações. O Estado precisa daquela receita. Sim. Segundo, o empresário, quando ele não paga porque ele não tem condição. É tentar recuperar a empresa justamente. Até não poder mais. Ele não paga porque não tem condição. Ah, mas tem um cara que não paga por ser antiético, por não cumprir. As pessoas não atinam para isso, né? Mas essa pessoa ela é exceção à regra. Eu afirmo com certeza. O empresário brasileiro ele tem um grau de honestidade muito grande, né, nesse aspecto. E é ousado, né? É criativo, né? Hoje dificilmente você vê situações assim. É claro que existe ainda aquela sonegação, né? Mas não tem vida curta também. O malandrão mas tem reduziu vida demais, curta, né? Reduziu demais. Hoje o Estado cercou muito as situações e o empresário o controle é maior, né? O controle é maior muito hoje. Maior, né? Agora, veja você, as pessoas têm que entender isso, né? Que uma empresa que fecha trabalho, reflete lá na família. É triste. Não é legal. Então tem que tentar de tudo, sabe? Facilitar mesmo. Né? E aí, nesse sentido, a lei é meio implacável, né? Duralex, sed lex, né? Eu vejo promotores assim dizendo, olha, esse empresário é a má interpretação daquele princípio, né, da função social da empresa. A formação sociológica, às vezes, do profissional. Eu quero destruir a empresa porque o empresário, o dono da empresa, cometeu o que eu entendo como crime. Né? Então, você está penalizando quem? Você está penalizando os funcionários, né? Quem depende daquela empresa direto ou indiretamente. Isso é um absurdo falar. Está provocando crise. Justamente. Econômica, política, social. Mas, Henrique, você está defendendo o criminoso? Não estou defendendo, porque existe na lei anticorrupção mecanismo para você tirar aquele empresário que está agindo de maneira incorreta. Eu tiro ele da justiça do trabalho, se ele explora os empregados dele, se ele vai mal, se ele dá o cano aqui. Há mecanismos para fiscalizar na lei anticorrupção, Cassone, eu destituo ele. Eu tiro ele da empresa, ele não entra dentro da empresa. Olha aí. Pela lei anticorrupção. Então, há garantias, né? Eu tenho que enxergar, quer dizer, já que o Código Civil veio com essa ideia nova de enxergar a empresa pela função social que ela realiza, né, eu tenho que olhar para a empresa dessa forma. Eu não posso prejudicar os funcionários e nem quem depende da empresa por conta da atividade de uma pessoa que se locupletou ou que tentou burlar uma regra. Nós vamos fazer daqui a pouquinho o nosso primeiro intervalo, mas eu queria aproveitar esse restinho de bloco para te fazer uma pergunta e você vai tentar responder objetivamente, porque eu sei que tudo que se pergunta na arte do seu direito é bastante complexo. Diferença entre falência, recuperação judicial, que já foi concordata, e insolvência civil. São três coisas distintas. Não? 3 coisas distintas. Né?
A falência e a recuperação judicial eu considero para empresas. Né? A falência, a empresa não conseguiu cumprir suas obrigações. Fechou. Fechou. Ela foi. É a mais rigorosa. Ela teve uma todas. decretação judicial de falência porque ela não conseguiu pagar suas obrigações no vencimento. Daí houve uma ação de falência, essa ação de falência reconheceu isso e quebrou. Essa é a pior de todas. A recuperação judicial, eu estou devendo muito, tenho condições de pagar, mas não nas condições que existem hoje para o pagamento. Né? Eu não consigo pagar amanhã o teu título, mas eu pago daqui a um ano. Você propõe uma forma de pagar. Eu proponho uma forma de pagar. Bacana. Eu posso ter uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial, onde eu combino isso com os credores e redijo um documento, ou judicial, que é naquela modalidade da Assembleia. Né? Eu apresento o plano de recuperação, ele é aprovado ou não pela Assembleia de Credores. A insolvência civil é basicamente a mesma situação da falência, a pessoa não tem condição de pagar as dívidas dela, mas é a pessoa física. Entendi. Né? Então, seria eu, Henrique, não tive condição, eu não estou pagando minhas dívidas no seu vencimento, alguém chega para mim e pede judicialmente a minha insolvência civil. Né? Que é quando eu sou destituído da prática dos atos da vida civil, porque eu não tenho condições, é como se eu fosse interditado. Sim. Né? Basicamente, para exercer atos da vida civil. Né? Mas a empresa continua. Então, mas aí é pessoa física, né? Eu não tenho empresa, com relação à minha pessoa. Perfeito, é o CPF. É o CPF. É certo. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo, mas como é bom conversar com um advogado inteligente, por isso que ele é bastante valorizado e badalado. Com a clareza, né? As coisas ficam... A ideia de trazê-lo aqui foi para falar dessas coisas, né? Porque esse mundo jurídico é pintado de uma coisa tão complicada. E quando você põe lá na TV Justiça e vê aqueles doutos ministros falando, me dá uma vontade de chorar. É muita discussão para pouca horas efetividade. E horas para dizer não, já disse de cara na insinuação dele. Justamente. Para que aquilo, jurídico, isso é terrível, né, doutor? Às vezes é muita vaidade, né, também, né? Mas chega de vaidade, o cara já está no posto máximo. Justamente. Eu não posso admitir que um Gilmar Mendes mude o curso da história do Brasil. Um cara mude o curso da história. Eu fico horrorizado com isso. Que justiça é isso? O Gilmar Mendes está agindo de maneira absolutamente irregular, com terrível. Falta de decoro, tudo. Outro dia, num julgamento... Está bancando o que ele quer bancar. Ele levantou, virou as costas e saiu. Isso é falta de decoro. Olha. Ele tinha que ser até penalizado por conta disso. Quando foi pego numa ligação telefônica com o governador lá do Mato Grosso, aquilo lá foi absurdo, né? Marcando reunião com o Temer para discutir reforma política, né? Uma situação interferindo em tudo, uma situação de ironizando os colegas, justamente, ofendendo o Supremo, ofendendo os seus pares, é um absurdo que ele faz lá. De onde vem essa coisa? Quem viu o Supremo, né, em 94, que foi quando eu comecei a advogar. Nossa, tinha na situação de hoje. Aliás, a classe política também, né? Um Pedro Simon. Eu acho que nós estamos vendo as instituições em crise. Elas estão em crise. Crise. Não é só o Supremo. Eu já pensei nisso e aceito essa observação. Está tudo muito ruim. A ética foi para o lixo, moral foi para o lixo, salve-se quem puder. É um pragmatismo para tudo. Parece que está tirar proveito. Parece que abandonaram o navio. Então, justamente. Os últimos que apaguem a luz, porque estou indo embora. É terrível isso aí. O governador não governa, o administrador não administra, o político não faz o trabalho dele. A polícia está ali envolvida com corrupção, um segmento, não é toda a polícia, tem muita coisa boa em cada um desses segmentos que eu falei. Mas, de um modo geral, é muito pior do que tínhamos antes. Houve não sei se a palavra degradação é muito forte, mas houve uma perda de qualidade. Eu arrisco dizer que foi uma degradação, Sônia, porque a gente existiam instituições muito fortes e hoje a situação ela está lamentável. Agora, é uma vergonha, né, o que a gente está vendo. Você deve sofrer tanto quanto eu, gente pela notícia e você pelo seu affair diário, vendo mais de perto a coisa. Como você recupera essa perda de dignidade que a gente tem? Porque isso é um grande desafio para a gente. Voltar a acreditar nas instituições. O primeiro, como é que faz? O primeiro educação, passo... Como é que a gente faz? Você tem a educação e a punição, né? Nós começamos pela punição, que é a Lava Jato. Né? Necessária, precisa oferecer alguma coisa no lugar disso, né? Tem que ter educação. Tem que ter educação. Enquanto a gente continuar fazendo vista grossa, por exemplo, um ministro do Supremo, né, que vai ser escolhido, né,
ele vai ser sabatinado no Senado, dificilmente a gente vê ele voltar atrás, ainda que ele não tenha capacidade. Ninguém reprova ninguém, né? Então você pega, é um absurdo. O ministro Toffoli se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal com especialização, eu não sei nem se tem especialização, ele não tem mestrado, não tem doutorado. Aquele do Daí PT foram que perguntar para ele, assim, Toffoli, você não tem mestrado, eu falei assim, mas eu não dou aula, a questão não é essa, tem que ser cientista, né, para ir para um órgão como o Supremo Tribunal Federal. Superior, notório saber jurídico. Eles falam isso. Né? O ministro da Justiça e defensor da Dilma, lá, como é que chama ele? O ministro da Justiça... Professor. O Cardoso. Cardoso. Muita crítica em cima da qualificação dele. Eu vou te falar que o Cardoso, ele é um cara qualificado, bem qualificado. O problema é que ele assumiu, né, a defesa de alguém que não merecia. Pegou uma briga antipática, né? Vamos fazer intervalo. É professor da PUC. Isso, vamos fazer, mas muita gente critica o histórico profissional dele, não sei porquê. Vamos fazer esse intervalo, na volta a gente continua mais um pouquinho e depois, mais para frente, você vai dedilhar esse pinho aí, vamos ver que bicho dá, viu? Saiu bem? Saiu bem? Nossa, fiquei a tarde inteira. Peguei de surpresa. Voltamos já com esse papo gostoso com o Dr. Henrique Furquim Paiva. Até já. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda e última parte da nossa grande entrevista de hoje, prazerosamente recebendo o Dr. Henrique Furquim Paiva, que é um advogado de 20 anos na estrada, muito conceituado, é um advogado empresarial. E ele está aqui traduzindo para a gente algumas coisas que a gente ignora, né? Vamos falar de um outro assunto. Esse tema foi sugerido pelo senhor ou por você. Sim. A realidade da democracia e a formação dos novos advogados. Você disse, vamos falar um pouco sobre isso. Em 2013, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de saudosa memória, disse num evento do grupo LEAD, que é grupo de líderes empresariais, essa gente está mudando o curso da história. Os Dória vai chegar à presidência com o LEAD, esse bobear, viu? Que o Brasil não precisava mais de advogados. E comemorou o aumento do número de engenheiros formados no país naquele período, 5 anos atrás.
Aspas, dizia o Mercadante, nós temos um excesso de advogados. Quando um país começa a crescer, na época, porque agora tá brava a coisa, precisa de engenheiros. Fecha aspas. Nessa mesma época, doutor Henrique, o MEC anunciou que não autorizaria, em caráter temporário, a abertura de novos cursos de direito. O governo se empenhou nesse sentido. Além do cancelamento de vestibulares para todos os cursos que não tinham atingido a nota mínima no chamado conceito preliminar do curso do CPC. No mesmo encontro, o Mercadante disse que 90% dos estudantes não passam na prova da OAB. Tomara que tenha sido reduzido esse índice. A pessoa estuda, dizia ele, paga o curso e não passa no exame da ordem. É um absurdo. Ainda estamos nessa situação? Ou já melhorou um pouco? Cassone, eu acho que ele fez uma mistura, né, de ideias ali muito... Eu transcrevi o que ele disse. Foi um absurdo que ele colocou, né? Primeiro que o Brasil, né, a gente não pode ter medo da concorrência, eu penso dessa forma, tem advogado, às vezes alguém pode pensar de forma diferente, mas eu não penso assim. Eu acho que os cursos você tem que estimular o curso superior às pessoas, ainda que você consiga um número muito grande de advogados, engenheiros, médicos. Seleção premia os fortes, justamente, como diz o velho Darwin. Justamente. Seleção natural. Competência fica. Quem não é, dança. E todos têm que ter a mesma oportunidade. Não é? Porque eu que sou advogado hoje, a partir do momento que ele pensa dessa maneira, que tem muito advogado, eu vou ser priorizado. Privilégio, vai criar uma casta. Justamente, e vou prejudicar não aquele vai coitado democratizar a profissão. Justamente. Não é? Isso daí. Concordo com você. Primeira coisa. E fere a Constituição Federal, porque é livre o exercício da profissão, o acesso também na formação. Um economista falando de uma área que ele não absurdo, domina, né? Absurdo. Foi infeliz. Hein? Muito. Muito infeliz. É por isso que eu trouxe para cá. A questão da prova da OAB, ela é uma questão complexa. Eu fiz a prova quando tinha o oral, né? Naquela prova, você tinha uma maneira de aferir a capacidade do aluno de uma forma muito mais eficiente. Valia como prova. Provava alguma coisa. Hoje você submete o aluno, né, o que acabou de se formar, a um determinado dia da vida dele, a se submeter a uma bateria de testes que é exaustiva, uma pressão muito grande. Espécie de Enem, né? Justamente. É para deixar o cara doido. Então eu não sei se esse índice de aprovação ele envolve apenas a incapacidade do aluno de passar, e não é normal passar no primeiro exame. Eu vejo vários alunos que passam no segundo, no terceiro, isso aí não é um demérito. Mas eu vejo assim, muita falha nesse sistema que eles criam hoje, que ele não afere de maneira adequada se a pessoa está preparada ou não. Perfeito. Né? Eu acho que você submete a ela a mais um processo desgastante do que uma avaliação E alguns até se traumatizam, né? Justo. Que é o que é errado, né? Olha, traumatiza o pai, a mãe, o irmão, a família. É muito chato isso. É muito chato. Eu conheço advogados assim fantásticos que demoraram 4, 5 vezes para entrar na OAB, para passar na OAB. Advogados assim com uma cultura jurídica admirável, né? Coisa que assim. Mas por quê? Porque eu estou convivendo com a pessoa, estou vendo, né? O que ela não precisava nem de prova. Não precisava nem de prova. Pode então, abrir sua banca já e toca a vida. Eu acho hoje o sistema de avaliação da OAB inadequado. Os vestibulares não traduzem a realidade. Não traduzem a realidade. A gente ficou a vida inteira dando aula em cursinho. A gente pegava a prova e falava, gente, isso aqui é prova de professor para professor, não é para aluno. E não vai avaliar nada. Aí nasce a decoreba. Eu acho que tem que ter avaliação, né? A avaliação tem que ter, né? Aí os cursinhos ficam fortalecidos. Curso da matéria que o cara não vai aprender. Ele não aprendeu a ler, ele não foi alfabetizado, e adianta fazer cursinho a vida inteira. Ele tinha que ter se iniciado bem em português. Só, né? O cara não gosta de pensar, vai fazer exatas? Como? Tem que ser bem iniciado em matemática, né? Em raciocínio. Então, falhas estruturais do nosso ensino, né, doutor? Justamente. Meu pai falava inglês e francês do curso que ele tinha no científico. Você me falou disso. É uma coisa fantástica. Ele falava fluente, francês e inglês. Provavelmente ele estudou latim como eu, no ginásio. Ele falava os termos em latim. No ginásio. É fantástico. E por que o latim deixou de ser utilizado nas faculdades de Direito? Eu acho que com o passar do tempo... Ficou obsoleto. Eu acho que com o passar do tempo, a exigência de uma qualificação cultural, ela foi deixando de existir, né? Então, eu acho que
a qualidade do ensino ela foi piorando mesmo. Eu deixei de dar uma cultura geral para o aluno e tornei algo mais pragmático, que é para ele passar no vestibular. Exato. Em 1962, a Faculdade de Direito de São Francisco, as arcadas famosas, tinha prova oral também. Na prova oral, os decanos pediam para você traduzir à primeira vista o vídeo. Abria assim um texto do vídeo e disse, pode traduzir, sem dicionário, sem nada. O cara olhava para o cara e falava, não deu, então volta ano que vem. Você leu Cruz de Souza? Cruz de Souza, um grande poeta. Mas se o negro tivesse lido, já ajudava. Se ele não leu, era também de um rigor assustador. E formou quantos juristas magníficos, né? Agora, era um momento que a cultura, o nível médio era melhor. Pô, tentaram até tirar a história do Brasil, aí, mudar a história do Brasil. Estou tentando escrever Machado na linguagem de gíria, para ver se o nego lê Machado. Pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Isso é um genocídio. Você acabou com o Machado. Isso é um genocídio cultural. Esse é o maior patrimônio que nós temos, é esse escritor. O mundo já reconheceu isso. E uns bobinhos lá de Brasília querem mexer nisso. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Doutor, a estrutura judiciária real e o contraste com a eficiência da Lava Jato. Outra temática proposta por você. Vamos falar um pouco desse Moro aí que está deixando muita gente sem dormir. O Moro, a gente observa muito o que o Moro está fazendo lá em Curitiba, né? Eu concordo, eu acho que tem que ter uma ação não muito pode severa, parar, tem que ir até o fim. Tem que ter investimento nisso. Isso, né? E apoio. Só que o nosso judiciário, infelizmente, não recebe toda a estrutura que o Moro está recebendo. O Moro tem um escritório invejável, né, de profissionais bem técnicos. estruturado, tá bem estruturado. Ele tem apoio até da polícia norte-americana, o FBI. Quem que bancou o surgimento do Moro? Porque é uma coisa que apareceu assim, para mim, do nada. Eu tenho uma teoria aí, com base em algumas informações que eu recebi. Isso, né? Vamos para o mundo da fofoca até. O Moro, ele foi motivado aqui internamente para combater a corrupção e evitar o Caixa 2, né, que estava extravasando aqui do país, né, e indo financiar o tráfico de droga, o tráfico de armas, o terrorismo internacional. Porque quando o cidadão não pode colocar o dinheiro num banco, ele vai colocar sempre numa atividade ilícita, como faziam os bicheiros que fomentaram o tráfico do Rio de Janeiro. Né? Então, os Estados Unidos percebeu, depois de uma análise, que esse dinheiro vinha de países corruptos, né? E fomentavam, e eles só conseguiriam combater essas modalidades criminosas se eles combatessem na fonte, né? Da onde vem o dinheiro. Então já exigiram do Brasil que criasse o COAF, né? Por conta do Tratado Internacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O COAF foi criado internamente e a partir de um determinado momento o Moro apareceu, né? Todo mundo sabe que ele estuda nos Estados Unidos. Ele foi lá ver a Operação Mãos Limpas, como é que funcionou. E ele que deu o suporte Moço técnico de tudo, no né? mensalão. Que né? coisa brilhante. Ele que deu suporte técnico, porque ninguém entendia como é que funcionava o crime financeiro. Um craque, especialista. Justamente. É o Posto Ipiranga, lá no Posto Ipiranga, lá com o Moro. É verdade. É um negócio assim, né? Então ele está atuando como uma exigência até dos norte-americanos para acabar. Ele está com o respaldo deles? Ele está com respaldo. O FBI está dando estrutura para ele poder Então vai trabalhar. dar certo. O americano, quando entra na briga assim, ele entra para valer. Mas é o interesse Apesar da corrupção que eles têm lá também. O que eles elegeram até o Trump, né? Justamente. Que é um doido, né? Completamente. Pô, Estados Unidos. Acontece, né? Ele tá usando, né? Ele tá usando muito aquele personagem norte-americano, né? Ele não saiu da ficção até agora. Que quer viver numa redoma, os Estados Unidos é aquela... As coisas deles são antimodernas, são absurdamente retrógradas. Para quem viu Barack Obama, né? Isso que eu ia dizer. Bill Clinton, né? Um estadista Obama, para mim. Fez erros, teve erros, mas, né? O presidente dos Estados Unidos tem que admitir. Socializou a cultura norte-americana. Concorda com essa expressãozinha tola? O presidente dos Estados Unidos preside o mundo. Ele tem que tomar conta do mundo. Isso. Todos os conflitos caem na mesa dele lá. Por ser o líder, né? A potência. Por ser um líder. E está em tudo também, né? Se mete em tudo também, né? Onde tem briguinha, põe lá uma briguinha, depois vai lá, para de brigar, vende arma. Não são fáceis. E tem o Putin do lado de lá que não dá para escolher também. Bom, vamos lá. Não vamos falar do governo Temer e suas peripécias. Só mas essa estrutura que o Moro tem lá... Infelizmente, o judiciário no todo não tem. Você tem ótimos profissionais, ótimos juízes. Nós temos ótimos juízes, inteligentes, capacitados, mas não tem estrutura e não tem gestão.
né? Você não tem um processo... Aí que tá. Você tem empresas magníficas no Brasil que poderiam estar passando um know-how aí para a justiça, para poder trabalhar no sistema de gestão aí eficiente, mas não tem, né? Aí que está, tudo infraestrutura, né? Você como advogado, e direito é uma coisa que a gente pensa prioritariamente em justiça, como é que você está vendo a ação desse judiciário do modo geral? Falando de Gilmar Mendes, não vamos gastar muita vela com o mal defunto não, mas basicamente está meio confuso as posturas dos ministros, não há mais contradição do que coerência entre eles. Eu tô vendo assim, jovens juízes querendo mudar, né, a realidade do país. Aí tem o Moro e vários outros juízes Ministério Público novos. vem com uma Ministério Público também, rapazes doida, muito novos. aqui em Ribeirão, inclusive, bacana. E eu estou vendo assim, nos cargos mais graduados, né, em Brasília, a gente está vendo já a revelação, né, das pessoas que estão desviadas desse movimento. Fora, né? de sintonia, né? Totalmente. Né? Por exemplo, o Gilmar Mendes, né, tem posturas do Lewandowski, tem posturas inadequadas do Toffoli, tem posturas inadequadas do Fachin, para praticamente todo mundo, né? A gente vê ministros lá assim, se sentindo donos do poder. Sim, né? a sensação que eu tenho é essa. A hora que você vai ao encontro deles para exigir deles a retribuição da atividade dele, ele é um servidor. O servidor tem que servir, né, ao cidadão. E muito bem remunerado. Eles não se sentem com esse dever. Né? Então, hoje o interesse que passou a conduzir Brasília é um interesse particular, né, interesse pessoal. Como é que você reagiu a... É triste isso daí, né? Como é que ver uma corte como o Supremo sendo... Como é que você reagiu? Uma pergunta que se faz costumeiramente, né? As pessoas que não conhecem os trâmites legais, né, do judiciário ficam horrorizadas. Roger Abdelmaci vai e volta. Esse cara é um criminoso, né? A esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, do Cabral. O Drauzio Varela esteve no Roda Viva recentemente, acho que você até assistiu, e ele perguntaram para ele lá, né, que ele conhece todo o drama, né? Prisional, sistema prisional brasileiro, vive lá dentro, tratando de doentes, e ele trata também das mulheres nas prisões lá perto de São Paulo. Ele está dizendo que essa medida de tornozeleira para a mulher do Cabral, ou mandar ela para casa porque ela tem que cuidar de filhas, provocou uma revolta lá no presídio feminino, que ele ficou assustado, ele foi embora, falou, Deus do céu, isso aqui vai estupim. O ódio das mulheres, eu também tenho filho, eu preciso muito mais, eu tenho filho pequeno, eu tenho... E a gente sente um tapa na cara. Essas coisas do Aécio Neves, condena, não condena, volta atrás, parece a sensação de arquiva, né? Alguém fala assim, arquiva, não, arquiva, isso aí. A gente fica com medo da impunidade, né? Não é isso? A gente fica com medo Fica da uma impunidade. sensação de que nada é para valer aqui, rapaz. Em algumas situações... Eu tenho essa sensação tola. Em algumas situações, assim, infelizmente ou felizmente, né? Mas tem algumas situações que realmente o preso ele tem o direito ao benefício que eles estão recebendo. Sim. Né? Então o cidadão está passando por provavelmente um momento de saúde, todos recursos, o errado está aí, né? O errado está não expandir para os demais presos, né? Para aqueles que não têm a mesma todos que, econômica. desde que, né? Todos que têm advogados como o doutor Henrique Furquim Paiva. Não sou criminalista. Turminha boa, não é, mas é do time A. Obrigado, Cassandra. Receber um elogio teu é como se fosse um prêmio. O seu conceito é elevadíssimo. Obrigado, Cassandra. Então, na verdade, vai formando uma cultura de descrença num instituto isso que era importantíssimo que é o judiciário. Essas medidas aí, pelo menos aparentemente, elas estão, assim, entre aspas, regulares, né? Todos os presos teriam direito a isso. A gente embarcou na conversa, está dizendo que tem 3 minutos, você nem cantou ainda. Mas me fala dessa... Você é membro do Comitê Ribeirão 2030 do CIESP, um grupo formado por empresários interessados em fiscalizar e auxiliar a atuação dos vereadores de Ribeirão, bem como do prefeito, do executivo. Está indo bem isso. E aí tem a implantação da transparência, será monitorada por um site, administrada pelo Observatório Social Local, com apoio do CIESP, Comitê Ribeirão. Transparenciômetro. É para valer mesmo isso? É para valer. Esse grupo vai ter uma atividade propositiva para auxílio do Poder Público de Ribeirão Preto, da Câmara e da Prefeitura. O transparenciômetro é o seguinte, nós fizemos um trabalho para que a Câmara, de maneira proativa, informe o cidadão a respeito do funcionamento da Câmara, as receitas, despesas, investimentos, funcionamento da atividade legislativa, tudo, né?
e ela vai implantar. São 28 itens num primeiro momento, posteriormente vai expandir. A partir de quanto? Né? Vai iniciar agora, Segundo semestre? Por aí. Legal. E nós criamos o Observatório Social, a Ciesp e a CI, criaram um site que chama Transparenciômetro. Cada item vai estar lá com as cores, né, do lado direito, em coluna. Então, se tiver vermelho é porque não foi implantado. Se tiver amarelo é porque está em implantação. E se tiver verde já foi implantado. O Palmeiras está em alta. Então, nós vamos fazer o controle social, né, desse projeto de transparência aí que a Câmara parece que vocês estão um pouco mais ousados até, mais do que uma simples observação de tudo isso. A transparência, que é importantíssima, né? Dá ganho de eficiência, não combate à corrupção. Qualidade, né? De político, para parar com essa brincadeira, né? De ação entre amigos, de propina para cá, propina para lá. Né? Vamos parar, molhar a mão aqui, molhar a mão. Chega, né? Chega, não há mais lugar para isso. O mundo evoluiu muito. Vocês estão dispostos a auxiliar a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Ajudá-los, porque tem gente lá que não sabe nem o que é o Lex, né? A Câmara é nova e tem pessoas muito bem intencionadas. Eu acho que nós fizemos uma renovação importante. Você fala isso, É um exemplo para o Brasil, eu acho. O pessoal está motivado a mudanças, tá motivado, né? Eu vejo lá alguns líderes já, algumas pessoas já... Eles estão um pouco perdidos porque a estrutura anterior ainda enfraquece, né? Enfraquece o todo, né? Mas eles estão envolvidos em todos esses projetos, inclusive a transparência. Tá. Né? Olha lá, o Bruno, que é seu amigo, é meu amigo, ele não é muito amigo nosso não, viu? Tem programa aí que ele deixa estourar o tempo, o nosso ele não deixa, tá vendo que inimigo que ele é nosso? Então vamos lá, pega o seu violãozinho e vamos encerrar. E, pelo amor de Deus, falar que você canta e toca bem, e depois não mostrar, ô Bruno, pelo amor de Deus, dá uma pena, né? Ajuda nós aí, o Datena diz, ajuda aí, ó. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu, hein? E eu gostava tanto de você. Muito bom, doutor. Gostava tanto de você. Eu corro e fujo desta sombra. Em sonho eu vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Muito bom. Onde você se apresenta além de reunião de amigos? Eu tô ainda treinando, viu, Cassone? Meu filho, vamos profissionalizar isso tudo. Você canta muito e toca bem também. Eu tô tentando acelerar o processo aqui para me aposentar, se Deus quiser. Então, você pensou que alegria? Abra uma choperia, nós vamos lá te ouvir. Nossa senhora, Cassone, é meu sonho. Doutor Henrique, desculpa o tempo, Obrigado. inimigo. Como já brinquei de falar aqui várias vezes, segundo o Machado de Assis, o tempo é o rato roedor de tudo, né? Às vezes rói para melhor, às vezes rói para pior. Mas no nosso caso, faltou me marcou demais, eu vou carregar. Você gostou? Foi vida. bom, foi gostoso? Adorei. Foi muito bom da minha parte também, gostei muito, viu? Estava precisando falar com você há algum tempo. Parabéns, viu? Obrigado, Pelo Cassone. seu sucesso profissional e agora com mais esse recurso de comunicador musical. Eu tenho que ter um segundo ganha-pão aqui. Beleza. Bruno, sossegue, acabou o programa. Meus amigos, uma reapresentação hoje, sexta, domingo, depois da manhã, às 23 horas. Esse horário o pessoal está gostando muito, porque é aquele final de semana. Hoje está todo mundo para os bares aí, para os botecos, né? É dia da saideira. Então, dá uma olhadinha, divulgue para os amigos. E muito obrigado por sua qualificada audiência. Parabéns. Vai. Olha lá o Bruno. Legal. Viu? Vai para o YouTube daqui uma hora e pouco. Você pode procurar na internet. Já está no Facebook, né, Bruno? Já está no Facebook. Mas agora o som do YouTube, não sei porquê, é bem melhor, é muito tranquilo. Vai no YouTube. A Grande Entrevista TV Mais o Beirão, vai no Google, lá aparece lá. Você pode mandar para amigos, reproduzir, compartilhar, etc. Merece, porque é um grande profissional.
Obrigado. Bom final de semana. Até nosso próximo encontro com outro tema. Até lá.